Agora nós vamos aprender a fazer um esfumado bem basiquinho, mas bem lindo, bem beauty. E eu vou começar aplicando o meu corretivo SP Colors. Então eu vou aplicar ele em toda a minha pálpebra móvel. E vou subir até minha pálpebra fixa. Ó, apliquei com aplicador mesmo, normalmente. Pego a minha esponjinha e venho dando batidinhas, ó, trazendo pro canto interno e pro canto externo. Eu deixo, tá vendo, ó, esse espaço sem aplicar do canto interno e do canto externo, exatamente porque com a esponjinha eu consigo espalhar sem manchar a minha pele. Então, quem tem um medinho assim, ou então fica inseguro de fazer a pele antes do olho, essa já é uma diquinha pra gente fazer e deixar bem certinho, ó. Venho apenas dando batidinha e aí eu já consigo deixar aqui bem uniforme. Agora eu vou vir com o pó translúcido e vou fazer uma caminha aqui abaixo dos olhos, exatamente para evitar com que a sombra pigmente-se e cair na pele. Então, ó, faço uma caminha bem generosa para não correr nenhum risco de manchar a pele. No esfumado de hoje, nós vamos utilizar essa sombra aqui, ó. É uma sombra neutra, um marronzinho bem neutro. E para iniciar, um pincelzinho de aplicar sombra. Vou vir depositando em toda a pálpebra móvel essa sombra, ó, dando batidinhas, até encostar no côncavo. Então, apliquei, ficou marcado. Vou fazer do outro lado a mesma coisa, ó. E aí eu contornei meus olhos, tá vendo? Ó, certinho no côncavo, formando meio que um igluzinho. Agora com esse pincel de esfumar, ele é o 04 da Ana Paula Marçal. Eu vou sujar a pontinha do pincel com a sombra, tiro o excesso e vou vir, ó, de dentro da sombra pra fora, tirando a marcação da sombra que foi depositada, ó. E venho aqui levemente alongando, ó, com a mão bem levinha. O movimento do esfumado, ó, vai ser bem na bordinha, tá vendo? Da minha sombra. Eu começo aqui de dentro, ó, e venho fazendo movimentos circulares, ó, e movimentos de vai e vem. Os movimentos circulares, eu faço eles, ó, arrastando o pincel pra dentro ou pra fora, ou seja, fazendo um vai e vem. Chego aqui no final, pra alongar, eu vou vir puxando, ó, pra fora, fazendo um movimento como se fosse assim, ó, fazendo um círculo grande, ó. E nisso, a sombra, além de esfumar com maior facilidade, a gente consegue deixar sem marcação e sem mancha. Ó, então eu venho aqui, ó, fazendo vai e vem, ó, e puxando, alongando. Então aqui a gente tá fazendo um esfumado com uma sombra só. Então aqui a sombra tem que estar mais concentrada, mais forte, e aos poucos, ó, ela vai fazendo um leve degradê e ficando mais clara. Ó, mão levinha, sem pressionar a ponta do pincel. O pincel não está sendo esfumado assim, ó, com ele deitado. A sombra não está sendo esfumada assim, com o pincel deitado, e sim somente com a ponta do pincel, ó. Então eu venho esfumando com a mão bem levinha e com a pontinha do pincel. Esses pincéis de esfumar, eles têm formatos cônicos, então é bem arredondadozinho, ó. Então, se tentar esfumar com a lateral do pincel, geralmente não dá certo. No canto interno, a gente pode vir, ó, esfumando e trazendo pra lateral aqui do nariz, pra deixar bem esfumadinho esse cantinho aqui. Caso a sua sombra continue intensa, mesmo com você esfumando, é interessante vir com o pincel limpinho e tirar todo o excesso da sombra e conseguir fazer um degradê. Então, de primeira, nosso esfumado já está pronto. A gente não vai trabalhar mais com nenhuma sombra, a gente vai fazer só um efeito agora para deixar bem glam e beauty.
Agora eu vou utilizar um lápis, esse lápis aqui é da Ruby Kiss, ele é um lápis de boca e ele se chama Burgundy. E aí eu vou vir bem na raizinha do meu cílio aqui e vou aplicar ele. Então, ó, já achamos duas utilidades pro mesmo lápis. Com pincelzinho W907 da Macrylan, eu vou vir esfumando, fazendo apenas vai e vem em cima desse traço que eu fiz. Eu fiz um delineado bem fininho aqui para ser apenas um detalhe, ó. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, ó. Fiz bem levinho e fininho aqui esse traço. E vem, ó, pode esticar um pouquinho para conseguir enxergar melhor e ter mais firmeza nos olhos. E venho aqui com o pincel da Macrylan de precisão, fazendo movimentos de vai e vem para esfumar. Ó, vou deixar um pouco mais intenso aqui desse lado. E vou vir esfumando, ó, com o mesmo pincel, a mesma coisa, fazendo vai e vem. Depois de esfumadinho, eu vou tirar todo o excesso de pó aqui de baixo. E vou vir com lápis, ó, nessa parte aqui inferior. E vou vir aqui esfumando, ó. Então, eu apliquei aqui mais do canto externo pro canto interno, ó, e vim aqui esfumando bem de levinho, ó. Então, sempre que vocês forem aplicar, sempre que você for aplicar o lápis, ó, aplica aqui, ó, dentro e fora da linha d'água, ó. Iniciando do canto externo pro canto interno. Aqui, ó, eu dei uma leve manchadinha na hora que eu puxei os olhos, mas eu vou vir aqui e vou esfumar um pouquinho esse cantinho, ó. Volto dando batidinhas. Vou dar batidinhas aqui com a esponjinha para tirar a manchinha. Vou voltar com o pincel do tom que eu usei esfumando, ó, o pincel sujinho. Vou deixar essa parte da gravação da manchinha, porque é bom que já fica aí como uma diquinha de como corrigir a maquiagem. Sem querer eu soltei e encostei, ó. Peguei um pouquinho da sombra e vim finalizando o cantinho. Vou continuar esfumando aqui agora, ó. Trazendo pro canto interno, ó. Esse lapisinho. E aí tá pronto, ó, fica mais intenso aqui no finalzinho, trazendo um olho mais glamuroso e ao mesmo tempo beauty. Sabe aquela make linda, cara de rica, plena? Essa mesmo. Vou deixar só um pouquinho mais intenso aqui, ó, porque o outro ficou um pouquinho mais escuro. Agora nós vamos colar os cílios nessa make, então você vai colar os cílios. Eu escolhi um cílio, ó, que ele fosse crescente, né, que ele ficasse maior até o final. Então é um cílio que vai alongar bem os olhos. Só que eu não vou colar ele todo, eu vou cortar ele pra deixar um alongadozinho só no final e ficar também mais fácil de usar no dia a dia e tudo mais. Então, pra você usar esse cílio, você vai vir aqui, ó, mais ou menos, no meiozinho dele e vai cortar, ó. Então, eu corto ele aqui bem no meiozinho, tá vendo? E essa parte aqui interna, que vai ser onde é menor pro maior, que eu vou utilizar nos olhos. Pra ele fazer um efeito bem de degradê aqui mesmo no final dos olhos.
Cortei o cílio, ó, ele ficou assim, tá vendo? Ó, ele vai do menor para o maior. E eu vou encaixar ele bem aqui, ó, no finalzinho dos meus olhos, tá vendo? Vai dar um efeito mais glow. Na hora que tiver coladinho, eu mostro pra vocês direitinho. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, então você tem que se atentar aí ao cílio. Sempre tem um pra esse lado, um pra esse. Então, a gente vê aqui, ó, no formato dele, eu venho e recorto aqui, ó, no meio. Sempre corta o cílio, ó, de baixo pra cima, nunca dá cerdas pra dentro, porque senão você pode cortar errado. Agora eu vou pegar a minha colinha de cílio, essa colinha minha da Nath Capello. Vou aplicar a colinha aqui bem na hastezinha dos cílios e vou esperar secar. Então eu vou passar nesse, passo no outro lado também, ó, e espero secar uns 20 segundinhos pra eu aplicar ele nos olhos. Peguei aqui o primeiro cílios que eu apliquei a cola, ó, peguei com a pinça, posicionei a pinça, ó, um pouquinho antes da raiz e vou segurar 3 dedinhos pra cima, um dedinho pra baixo. Vou vir aqui no finalzinho e vou encaixar bem rente a raiz dos meus cílios, tá vendo? E agora eu vou ajeitar esse cílio aqui, ó. Então depois da colinha quase totalmente seca, fica muito mais fácil de ajeitar. Ó, colei o cílio, ó. Venho dando uma leve pressionada. E agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Os cílios, ele deve ser colado na pele e não em cima do outro cílio. Ó, esse daqui ainda tá mostrando a pontinha, eu vou ir ajeitando ele aqui. Se o cílio não ficar legal, a gente pode deixar fazer esse movimento aqui com ele, ó, porque às vezes ele não tá tão curvadinho, ó, antes de colar, que foi o caso desse. Aí eu vou passar a cola de novo. E vou aplicar. Ó, passei a cola de novo e venho aplicando. Tá vendo que depois que eu curvei, ele encaixou com muito mais facilidade nos meus olhos? Cílios aplicado, agora eu vou vir com a máscara de cílios. Essa daqui é meu volumão da Boca Rosa e vou aplicando aqui, ó. Pra dar volume nos meus cílios naturais, onde eu não colei os cílios, tá vendo? E nos próprios cílios postiços pra juntar com o meu cílio natural. Depois de aplicar o cílio, eu vou vir fazendo a minha sobrancelha. Agora eu vou fazer a minha sobrancelha. Peguei minha pastinha, meu pincel chanfrado. Tiro o excesso de um lado do outro e vou vir aqui, ó, preenchendo e delimitando a minha sobrancelha. Ó. E agora eu vou fazer a parte superior. E com o próprio produtinho que eu delimitei, eu vou preenchendo a sobrancelha. Depois da sobrancelha delimitada, eu vou vir aplicando o batom. Apliquei essa corzinha no meio. Espalhei com os dedos. Vou vir agora com outro batom. E vou passar ao redor.
Ó, e venho dando batidinhas pra misturar os dois. Então esse foi nosso olho mais beauty, nossa make mais beauty, bem glam. Eu amo esse estilo de maquiagem, dá pra usar de dia ou de noite, em vários eventos, em várias ocasiões. E aí se você quiser dar um tchan, iluminar mais ainda, a gente bota um brilhinho e arrasa. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham conseguido realmente entender e compreender. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder.